paz, igreja. Tem isso, né? Mas, infelizmente, é uma coisa que os adolescentes vivem quase todos os dias. Às vezes na tua casa pode estar acontecendo isso, só que você não está vendo. É uma coisa que vem sorrateiramente e vai matando os adolescentes ou qualquer um que pode estar aqui. E algumas dessas cenas eu vivi. Eu não me orgulho de nenhuma delas, porque eu me afastei do Pai. Eu podia estar indo na igreja, eu podia estar dando a palavra, só que eu fui em busca de outras coisas. Porque, como minha mãe disse no testemunho dela, nós vivíamos de máscaras. Em casa a gente não estava bem, chegava na igreja, coloca um sorriso no rosto, tá tudo certo. Chegando em casa, de novo. Eu aprendi a viver de máscaras. Se fosse aqui em cima agora, a antiga Raquel, ela ia estar falando que tá tudo ótimo. Que a vida dela tá perfeita, que ela não tem os problemas. Nossa, tá tudo certo. Só que eu aprendi a ver o mundo de outra maneira. De uma maneira onde o amor de Deus me acolheu. E eu queria falar para vocês um pouco como é que foi ter passado por tudo isso. E não é fácil nem um pouco estar aqui em cima expondo o que eu vivi. E para começar, eu me afastei de Deus, porque meus pais, eles estavam em outra denominação e queriam ir para outra e ficava perdida, ninguém estava em lugar nenhum. Aí eu comecei a procurar coisas em outros lugares. Eu comecei a beber, porque quando o adolescente começa a beber, ele vê prazer nisso, é porque ele está sentindo dor e ele quer aliviar aquilo de alguma forma. No caso, a bebida faz ele esquecer disso, entre aspas, é claro. E isso vai piorando cada vez mais. Ele começa a querer beber só um copo. Ai, mais um. Daqui a pouco ele vê tá numa garrafa, virando ela inteira, sem nem perceber. E com isso, o adolescente também cria expectativa em outras pessoas. Ele começa a se interessar por várias pessoas, não é só uma, porque ele tenta preencher o amor que está faltando nele, que é o amor de Cristo. Ele tenta preencher com 1 milhão de coisas, ele começa a conversar com várias pessoas, ele começa a sair com várias pessoas, ele começa a achar que fora da igreja, fora dos caminhos de Deus, é tudo melhor. Porque é tão fácil, tá ali, é só você ir ali. Quando você tem que ir para a igreja, você tem que entregar seu coração verdadeiramente. Só que o adolescente não quer isso, né? Porém, quando ele realmente se sente amado, é uma coisa sobrenatural. Porque quando eu fui voltando para a igreja, para os caminhos de Deus, eu fui começando a me sentir abraçada, cada vez mais. E acolhida, não só por Deus, mas sim pelos irmãos, que demonstram muito amor. E antes disso, eu passei por um período onde eu tive depressão, ansiedade, crise de pânico. E tudo isso foi gerando por causa de um acontecimento que ocorreu quando eu tinha em torno de 13, 14 anos. E ele foi piorar isso mais pra frente. E eu passei por esse período durante 1 ano e meio, 2 anos, onde eu fiquei acabada. E a depressão,
ela me levou às mutilações. Eu comecei a me cortar e eu me cortava pensando, mais um corte vai aliviar minha dor. Nossa, só mais um corte, o que vai me prejudicar? Mas todo corte que a gente faz em nós mesmos é um pacto de sangue com Satanás. Ele bebe nosso sangue toda vez que a gente se corta, qualquer coisa. Só que eu não sabia. E eu achava legal, pensava, vai aliviar minha dor mais uma vez, né? Qual que é o problema? Só que depois que você se entrega às mutilações, você também começa a se entregar aos pensamentos de suicídio. Você começa a pensar, e se eu morrer? Tá tudo acabado. O que mais que eu vou consertar? O que vai aliviar minha dor? Só eu tirando minha própria vida. Simples. Mas tudo isso ocorre pelas vozes que estão na sua cabeça. No caso, as vozes de Satanás. Ele começa a falar, você é inútil, você é uma miserável, você não presta, se mata logo. E de tanto escutar essas vozes, eu tentei 3 vezes suicídio. Nas 3, Deus não permitiu que eu me matasse. E quando eu estava orando e pedindo a Deus, que texto eu vou usar para falar o que acontece com todos os adolescentes praticamente, porque eles vêm assim em todo lugar. Colégio, eles saem na rua, eles veem um adolescente chorando, deprimido, você vê pelo olhar deles, você vê o quanto eles são tristes. Essa geração é uma geração triste, uma geração fraca, uma geração sem vida. E Deus me mostrou o texto de João 10:10, que diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. O ladrão a gente já sabe quem é Satanás. E ele vem para roubar a vida dos filhos, para matar adolescente um por vez e para destruir os lares. E no roubar, ele também rouba os pais. Porque os filhos são a estrutura para os pais. E como os filhos são estrutura, se ele pega os filhos, ele pegou os pais. Então, pais, estejam atentos, porque eu sempre fui de berço cristão e eu passei por tudo isso. Mas em João 10:10 também diz, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. O adolescente, ele não quer tirar a vida. Em momento algum. Ele só quer aliviar a dor. Porque muitas vezes, qualquer um daqui pode estar passando por tudo isso. Eu estava sentada no banco da igreja todo dia e estava passando por tudo isso. E ninguém estava vendo. De tanto vestir máscaras, tantas máscaras. Ninguém viu que eu estava sofrendo. Quantas vezes eu chegava no meu quarto e falava, como que ninguém percebeu? Como ninguém percebeu? Olha, meu braço está cortado, como ninguém viu? Só que eu também me cegava, né? Eu vestia máscara, eu queria que estivesse tudo bem. Quando alguém perguntava, tá tudo bem? Eu falava, tá tudo ótimo. Eu podia muito bem ter me aberto com alguém. E eu também estava prestando atenção que quando eu passei por esse processo, quando eu quis tirar a minha vida, Deus falou muito comigo sobre a crucificação. E quando eu estava estudando o texto, eu comecei a me perguntar, como eu sou ingrata.
sou ingrata, porque Ele deu a vida por mim, eu quero tirar a vida que Ele me deu. Ele passou tantas dores por mim, Ele foi chicoteado, Ele foi dilacerado. E eu vou ficar aqui me cortando, fingindo que eu tô bem? Por que eu não vou até Ele? Ele tá ali. Mas eu me afastei. Era assim, Jesus estava aqui e falava pra mim, filha, vem por aqui. E eu falava, calma, eu vou por aqui rapidinho, eu já volto. Aí ele falava, vem pra cá. E eu, não, só mais um pouquinho. Quando eu vi, eu nem via mais ele já. Eu já não enxergava. E de tanto eu ter me cortado e com tudo isso que estava acontecendo, chegou um momento que eu falei, Deus, onde você está? Onde você está? Você me abandonou? Você me deixou sozinha? Olha tudo que eu estou passando. Onde você está? Não vou nem ganhar um abraço mais. Só que eu me afastei dele, né? Eu que não quis a presença dele. Meus pais ainda falavam, filha, lê a Bíblia. Ora. Vamos para a igreja. Eu sempre emburrada, falava, não quero. Não. Orar? Para quê? Ele já me abandonou? Pensava eu, né? E na minha última tentativa de suicídio, eu fui tentar pular de um lugar alto. E quando eu fui me jogar, alguma coisa me abraçou. Mas me abraçou tão forte, que eu vi que ele ainda estava lá, que ele nunca tinha me abandonado. E João 10:11, continuando o texto, ele diz, eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Ele estava comigo o tempo todo, só que eu não queria ver ele. Ele estava lá, só que eu colocava uma vinda todas as vezes. Eu sempre me afastava mais um pouco. E nesse processo, meus pais, que eu sou muito grata por eles, eu tinha um caderno onde eu colocava, cada vez que eu me cortava, as vezes que eu tentei suicídio, eu escrevia todas as coisas negativas que eu pensava, eu colocava lá. E eu escondia ele atrás de um quadro, pensando, ai, ninguém vai achar. E minha mãe achou. Só que ela não falou pra mim que ela tinha lido tudo. Ela mostrou pro meu pai. E quando eu estava conversando com ele sobre essa ministração, minha mãe falou pra mim, filha, quando eu achei aquele caderno, eu fiquei orando por você todas as noites. Ela e meu pai falaram, a gente estava orando, jejuando por você. Sinceramente, não poderia ter pais melhores. E quando eles perceberam tudo que eu estava passando, tudo que eu estava... Quando eles perceberam quando eu estava me entregando realmente para o mundo, que eu estava realmente querendo entregar a minha vida para Satanás, a gente começou a vir aqui para a igreja. E eu sempre sentava lá no fundo, ficava de braço cruzado, com cara fechada. O Michel fala que até tem medo de mim. E ele sempre me trazendo para a igreja, trazendo. Até que um dia eu resolvi me abrir para o pastor. Falar para ele o que estava acontecendo, o que eu tinha feito. E sinceramente, ele foi como um pai para mim. Porque eu nunca tinha me aberto com ninguém sobre isso.
eu nunca tinha falado, eu sofro isso, eu quero a tua ajuda. Mas eu encontrei essa liberdade no pastor, de me abrir com ele sobre o que estava acontecendo comigo. E eu só tenho a dizer que Deus salvou a minha vida, literalmente. Porque se não fosse por Ele, eu ainda estaria perdida. E também Deus trabalhou muito comigo no texto que em Lucas 15, 4 ao 7. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros. E vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Eu era essa ovelha perdida. E o bom pastor foi lá, me colocou nos ombros dele e me trouxe de volta para casa. Mas para isso eu precisei me arrepender, que foi o que nós tratamos hoje no nosso discipulado, arrependimento. E sinceramente, não é fácil se arrepender por tudo que eu fiz. Até eu chegar à confissão para o pastor falar o que eu fiz, foi muito doloroso, porque até eu me arrepender, lembrar de tudo que eu fiz, demorou. Porque eu sempre pensei que estava tudo bem comigo. Eu sempre pensei, tá tranquilo, vai passar. Só que foi piorando cada vez mais. E eu quero falar para vocês que isso pode estar acontecendo ao redor da gente. Só que a gente pode não estar percebendo. Porque quem está sofrendo isso não quer mostrar para ninguém. Quer fingir que está tudo bem. Só que não está. E eu estou pedindo muito para Deus, para Ele abrir os meus olhos, para me enxergar aqueles que ao meu redor estão passando por isso. Porque muita gente pode estar sentada aí no banco e está passando por isso, só que tem medo de se abrir com alguém. De falar, por favor, me ajuda. E eu tive uma experiência antes do penúltimo curso de adolescentes, que Deus me levou de volta, me deu a visão, me levou de volta para quando eu estava com depressão no meu quarto. E eu perguntei, Deus, onde você está? Onde você está? Você me abandonou? Ele não me respondeu naquela época, mas ele me respondeu num culto e perguntou para mim, onde você estava? Você me abandonou. Eu estava lá o tempo todo, só que você tapou seus olhos e foi seguindo um caminho diferente do que eu projetei para você. E, sinceramente, eu me sinto completamente arrependida. Eu só posso falar para você que está se afastando de Deus sem perceber. Volta para casa. Não há lugar melhor. Se sentir amado, acolhido. Quando eu cheguei aqui, eu me senti tão amada, tão amada. Todo mundo ia vir me abraçar e eu ficava, de onde vem esse amor? O amor de Cristo é surreal. Às
vezes quem está do teu lado está precisando de um abraço. Queria pedir para vocês ficarem de pé.